Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma leitura do livro Missionários da Luz. Esse vídeo é muito importante, nós vamos iniciar o capítulo 4. Lembrando, Missionários da Luz, escrito por André Luiz, psicografado por Chico Xavier. No capítulo 3, André Luiz está observando um grupo que está desenvolvendo a sua mediunidade. É um grupo de cerca de 18 pessoas e ele observa 3 pessoas em especial. Primeiro, um jovem que abusa na esfera da sexualidade. Ele descreve como se fossem micro-organismos, larvas que estão destruindo as células germinativas desta pessoa. O segundo é um senhor que abusa de bebida alcoólica, então ele observa a dimensão espiritual do perispírito e mesmo do corpo físico, dos efeitos do abuso do álcool. E a terceira é uma senhora que se alimenta em excesso. Ele faz também um apanhado das consequências desse excesso. No final, acabou a reunião, os encarnados dizem, nossa, né, não produzimos nada, aquela conversa de sempre. Mas Alexandre, que é orientador espiritual do André Luiz, diz assim, nossa, essa reunião foi muito proveitosa, a gente ajudou pra caramba os nossos irmãos desencarnados e conseguimos, né, trabalhar no sentido de prevenir o vampirismo. André Luiz falou, o quê? Vampirismo? O que é isso? É o que nós vamos ver nesse próximo capítulo. Só um lembrete. Às vezes nós participamos de reuniões mediúnicas e aparentemente elas são muito pouco produtivas. 1 ou 2 médiums só que estabelece a comunicação e a gente fica se achando, né, muito pequeno. Olha, a reunião não produziu, engano nosso. A gente vê na esfera física o desdobramento espiritual dos desencarnados que são auxiliados através desse grupo presente, tanto encarnados como desencarnados, é muito grande. É só lembrar que Deus não faz nada sem proveito. Então, com certeza, essas reuniões também não são sem proveito. Vamos à leitura, vídeo 1, capítulo 4, Vampirismo. A sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzi da palestra entre os amigos encarnados, fora muito escassa em realizações para eles. Médium novo, aquela coisa, padre novo reza bastante, o médium novo quer comunicações uma atrás da outra, ele não se preocupa com qualidade, ele quer quantidade. E aqui eles estavam, os encarnados, dizendo, nossa, né, tão fraquinho, poucos conseguiram estabelecer de fato o intercâmbio mediúnico. Todavia, não se verificava o mesmo em nosso ambiente, no qual se podia ver enorme satisfação em todas as fisionomias, a começar por Alexandre, que se mostrava jubiloso. Então, os encarnados todos borocochô, foi difícil, né? Mas os desencarnados estavam soltando o rojão da espiritualidade, contentes com o resultado da reunião. Os trabalhos haviam tomado mais de 2 horas. Um detalhe, hoje em dia, isso não acontece mais. Nós estamos falando de um livro que foi publicado em 1945. Hoje, se chegou a um senso comum, né, a um consenso, melhor dizendo, de que o trabalho não pode durar muito, senão ele vai acabar desgastando o médium. Nosso trabalho, na nossa casa de desenvolvimento, tem duração de 1 hora. Então, naquela época era diferente. Vamos lá. Os trabalhos haviam tomado mais de 2 horas e, com efeito, embora me conservasse retraído, ponderando os ensinamentos da noite, minúcia a minúcia, observei o esforço intenso despendido pelos servidores de nossa esfera. A gente já sabe, através de livros de comunicações mediúnicas, psicografados, que o trabalho do lado de lá é muito mais intenso que do lado de cá. Muitos deles, em grande número,
não somente assistiam os companheiros terrestres, ou seja, os encarnados, senão também atendiam longas filas de entidades sofredoras de nosso plano. Quando nós vemos, então, um trabalho de desenvolvimento mediúnico, ou um trabalho de médiuns já desenvolvidos, a gente vê uma pequena porção que acontece. A gente vê um que se comunica, mas esse um que se comunica, na verdade, muitas e muitas vezes ele representa um grupo de espíritos com um pensamento semelhante, com necessidades semelhantes. Então, não precisa, por exemplo, 10 espíritos lá. Um diz, eu não sabia que eu morri, papapá, piriri, pororó. Não precisa os 10 virem dizer a mesma coisa, eles estão ouvindo. Nossa, é mesmo, olha, isso aí também está acontecendo comigo. Pô, então eu também morri, entenderam? Não precisa um a um, né? Eu desencarnei. Não, eles já entenderam, tá tudo certo. Um espírito que vai lá, olha, eu estou sofrendo, eu estou muito doente, aí o orientador esclarece. Não precisa todos os que desencarnaram por motivo de doença se comunicarem para sofrerem o mesmo processo. Serve de exemplo, serve de modelo. É por isso que a gente não pode avaliar uma reunião mediúnica pelo que a gente vê entre os encarnados. Nos bastidores, né, no plano espiritual, é que a coisa acontece de fato mais intensamente. Alexandre, um instrutor devotado, movimentara-se de 1000 modos, e tocando a tecla que mais me impressionara no círculo de observações do nobre concerto de serviços, acentuou satisfeito, se reaproximando de mim. Graças ao Senhor tivemos uma noite feliz. Muito trabalho contra o vampirismo. Vampirismo? Era o vampirismo a tese que me preocupava. Vira os mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos da microbiologia mais avançada. Se vocês não assistiram o capítulo 3, depois vocês vão assistir, tem na playlist, são acho que 9 vídeos do capítulo 3, onde ele vai falar sobre esses bacilos. É interessante, deem uma olhada. Não guardavam a forma esférica das cocáceas, nem o tipo de bastonetes das bacteriáceas diversas. O que o André Luiz está falando? Ele foi médico, gente, então esquece. É um linguajar que ele usava, porque ele ainda estava ligado à sua última encarnação. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Reconhecera-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Ele está dizendo que essas estruturas de natureza psíquica não eram bactérias físicas, elas estavam destruindo as células do organismo. Isso é possível? É sim. O que significava aquele mundo novo? Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Não me contive, expus ao orientador francamente minhas dúvidas e temores. Falei, mas o que é isso, né? Ele é um médico vendo um ataque maciço de seres de natureza psíquica. Ele falou, mas o que está acontecendo? Todo mundo? Isso pode acontecer com todo mundo? Alexandre sorriu e considerou. Muito bem, muito bem. Você veio observar trabalhos de mediunidade e está procurando o seu lugar de médico. É natural, se estivesse especializado em outra profissão, teria identificado outros aspectos do assunto em análise. E, a encorajar-me fraternalmente, acrescentou:
você demonstra boa preparação diante da medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. Então, uma coisa é a medicina da terra, a outra é a medicina espiritual. Alexandre falou, o caminho é esse, você está bem preparado. Depois de longa pausa, prosseguiu explicando, sem nos referirmos aos morcegos sugadores, né? O vampiro, entre os homens, é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro à alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas, no fundo, não está errada. Apenas cumpre considerar que, entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias e, se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, não é só de noite, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Ele está dizendo assim, olha, tem relação, não é morceguinho, né? Não, e não é só de noite, mas é aquele que vai sugar energias, processos vitais do encarnado. Ficou curioso? Que bom! A gente continua no próximo vídeo. Até mais!